Christopher Ashton passava a maior parte do tempo sentado em sua poltrona, raramente saindo do escritório. Sua noiva, Helena, ficava cada vez mais irritada a cada dia, observando com perspicácia cada palavra sua. Maria, a nova empregada, acompanhava-o silenciosamente durante seus passeios pelo jardim, oferecendo-lhe bebidas com cuidado. "Não vou desperdiçar minha vida com esse velho que mal consegue se mover", gritou Helena com raiva, olhando para eles com desprezo. "Helena", disse Maria suavemente, sua voz soando impregnada de sincera preocupação. "Você sentiu pena dele?" Ela riu zombeteiramente. "Você só quer encontrar uma maneira de se aproximar do rico." Christopher ficou em silêncio, mas por trás da máscara de calma fervilhava uma raiva insuportável. Christopher Ashton construiu seu império financeiro do nada. Seu caminho até o topo foi espinhoso, cheio de traições, o que o transformou em uma pessoa cínica e desconfiada. O encontro com Helena foi para ele uma lufada de ar fresco, uma vida terna, atenciosa e plena. Mas quanto mais se aproximava o casamento, mais Christopher era atormentado por dúvidas. Será que tudo não era muito ingênuo e ideal? No entanto, essas dúvidas não conseguiam ofuscar sua fé na sinceridade dos sentimentos de Helena, até que o comportamento dela após o acidente começou a tomar rumos assustadores. O trágico acidente virou o mundo de Christopher de cabeça para baixo, privando-o da capacidade de se locomover e deixando-o preso a uma cadeira de rodas. Helena, outrora uma noiva radiante, demonstrava cada vez mais irritação e distanciamento. Christopher, em seu silencioso confinamento, começou a pensar pela primeira vez nos sentimentos dela. Ela o amava sinceramente? Ou sua condição era o fator principal para ela? Christopher observava Helena da janela de seu escritório. Ela, com um sorriso radiante, conversava com os convidados na festa que eles organizaram para comemorar o noivado. Sua beleza e carisma cativavam a todos, mas algo em seus gestos e maneirismos involuntariamente lhe causava apreensão. "Ela sempre se comporta assim com outros homens", ele sussurrou, estreitando os olhos. "Não reparei", respondeu Maria suavemente, aparecendo na porta. "Acabei de colocar as taças nas mesas, senhor." "Obrigado, Maria." Pela primeira vez, ele prestou atenção nela. "Você já se acostumou?" "Aos poucos, Sr. Ashton." Ela baixou um pouco o olhar. "Tudo parece tão espaçoso e animado." Christopher assentiu, observando-a passar com facilidade pela multidão de convidados, permanecendo quase imperceptível. Alguns dias depois, ele encontrou Maria por acaso no corredor. Ela carregava uma bandeja com documentos e, ao vê-lo, deu um pulo de susto, quase deixando tudo cair. "Desculpe-me, Sr. Ashton", disse ela timidamente, corando e endireitando-se rapidamente para não perder o equilíbrio. "Tudo bem", ele respondeu, habilmente segurando a borda da bandeja e estendendo a mão para ela. "Você é nova aqui?" "Sim, trabalho aqui há uma semana", respondeu Maria, olhando para baixo pelo canto do olho. "Espero não estar atrapalhando ninguém." "De forma alguma. Você é apenas muito observadora", disse ele, com o olhar fixo nela por alguns segundos a mais do que o normal. Ele não perdia nenhum de seus movimentos, cada detalhe de sua precisão, sua leve timidez e, ao mesmo tempo, a confiança com que ela manuseava a bandeja. "Obrigada, senhor." Um sorriso quase imperceptível passou pelo rosto de Maria, mas ela imediatamente baixou o olhar, como se tivesse medo que o olhar dele a deixasse constrangida. Enquanto ela organizava cuidadosamente os documentos sobre a mesa, ela comentou: "Você tem um sistema de arquivamento muito organizado. Você sempre foi tão meticuloso?" "Aprendi com o tempo", respondeu Christopher, sorrindo gentilmente, lembrando-se dos anos que passou entre papéis e contratos. "Nos negócios, provavelmente."
É assim que deve ser, murmurou Maria pensativa, seu olhar deslizando pelo rosto dele, captando nele um lampejo de cansaço e uma severidade oculta. Sr. Ashton, desculpe-me pela insistência, respondeu Maria, movendo cuidadosamente as pastas para não bater na borda da mesa. Mas eu vi algumas fotos na recepção. Você gosta de viajar? Sim, eu costumava viajar muito a trabalho, respondeu Christopher, observando atentamente a reação dela. Ele percebeu como o olhar dela deslizava pela foto, parando em cada detalhe. Edifícios, rostos, paisagens. Deve ter sido mágico, disse ela, sorrindo gentilmente, como se fosse algo casual. Mas seu olhar se fixou no rosto dele por um momento a mais do que o normal, e nele brilhou um interesse genuíno. Às vezes, ele disse, sim, às vezes isso é mais cansativo do que traz alegria. Ah, mas você sempre encontrou sentido nisso, observou Maria, arrumando cuidadosamente a bandeja. Afinal, nem todo mundo tem o dom de ver a beleza no cotidiano. Seus olhares se cruzaram, e Christopher sentiu algo incomum por um instante, como uma faísca há muito esquecida por ele. Ele percebeu que com ela era possível discutir não apenas assuntos relacionados ao trabalho, mas também coisas que realmente importavam. Você é incrivelmente atenciosa, disse ele baixinho. É evidente que nenhum detalhe escapa à sua atenção. Eu só estou tentando ser útil, disse Maria, com um leve rubor no rosto, mas os olhos mantiveram a clareza e a atenção. Christopher se inclinou para mais perto. Acho que há muito tempo não encontro uma pessoa que... Ele parecia travado, incapaz de encontrar as palavras certas. Que te aceita exatamente como você é. Maria assentiu. Seus lábios se curvaram levemente em um sorriso, mas ela não disse nada. Esse momento silencioso, breve e cheio de ternura, parecia ter parado no tempo, deixando entre eles um fio invisível que nem a riqueza nem a posição social poderiam romper. Nas semanas seguintes, ele notou mudanças no comportamento de Helena e Maria. Certa vez, passando pela sala de estar, ele ouviu Helena compartilhando suas experiências com a amiga. Vamos aprofundar nossa conversa, examinando as causas profundas da transformação de Helena. Ser noiva de um bilionário é tão cansativo. Toda a atenção é dada a ele, e ninguém se importa com os meus sentimentos, disse Helena, com um tom de irritação, ajeitando nervosamente o cabelo. Mas você tem tudo o que se pode sonhar, observou a amiga, sentando-se ao lado dela com um sorriso. Tudo o que não tem importância, exclamou Helena, revirando os olhos. Você entende. Eu sonhava com um marido forte e confiante, que me valorizasse como pessoa, e não apenas como uma bela aparência. A amiga ergueu as sobrancelhas, surpresa. Mas Christopher sempre me causou essa impressão. Apenas parecia, Helena interrompeu bruscamente. Na verdade, ele se comporta de forma suspeita, está sempre me testando, inventando provas estranhas. Você não percebe por que ele ficou inválido tão repentinamente? Acho que é apenas mais um dos seus jogos. Jogos? Perguntou a amiga sem entender. Sim. Ele nunca compartilhou seus pensamentos e sentimentos comigo. Sempre se manteve à distância, como se estivesse me observando de fora. E agora esse acidente? São muitas coisas estranhas. Helena cerrou os punhos. Estou cansada de me sentir participante de seus experimentos. Você realmente pensa assim? Perguntou a amiga com cautela. Não, afirmou Helena com firmeza. Tenho certeza de que ele está escondendo algo, e vou descobrir o que é. Se ele acha que pode me enganar, que saiba que sei jogar tão bem quanto ele. Um brilho gelado surgiu em seus olhos. Agora tudo ficou claro. A raiva de Helena não era apenas um capricho de uma garota mimada. Por trás dela, escondia-se uma profunda mágoa, nascida da sensação de que ela havia sido usada em algum jogo, e um desejo irresistível de demonstrar sua importância de qualquer maneira possível.
Ao mesmo tempo, Maria ajudava discretamente as empregadas a limpar as mesas após o jantar. Deixe-me ajudá-la com este prato, senhorita Ana, ofereceu Maria. Obrigada, querida. Você é tão atenciosa, respondeu a velhinha com um sorriso. Só estou tentando fazer meu trabalho, disse Maria suavemente. Certa noite, durante a ausência de Helena, que tinha ido a uma festa social, Christopher fingiu estar doente e pediu a Maria que lhe preparasse um chá. Obrigado, Maria, disse ele assim que ela colocou a xícara sobre a mesa. Você está sempre tão ocupada. Trabalho é trabalho, respondeu ela com um sorriso. Mas eu gosto de trabalhar aqui. Você realmente não está se sentindo bem? Sim, um pouco. Ele tomou um gole do chá. Tem certeza de que não está exausta? Não, senhor. Eu simplesmente gosto de estar aqui e ajudar, disse ela. A conversa deles foi ficando cada vez mais descontraída. O que exatamente você mais gosta neste trabalho? Ele perguntou um dia, observando-a arrumar os livros no escritório. Gosto quando tudo está em ordem, quando as pessoas sorriem, disse Maria. E as pequenas coisas também são importantes. Entendo, sussurrou Christopher. Você não é apenas uma empregada diligente. Você tem uma observação notável, percebe o que escapa aos outros. Maria levantou os cantos dos lábios, mas em seus olhos brilhou algo mais profundo, atento e com uma leve nota de cautela, como se ela estivesse analisando a resposta dele. O que exatamente te atrai na leitura? Perguntou ela, arrumando cuidadosamente os livros, enquanto seu olhar se detinha brevemente em seu rosto, como se estivesse avaliando sua reação à pergunta. Na maioria das biografias de pessoas bem-sucedidas, disse Christopher. Interessante, disse Maria pensativa. Você tem algum livro favorito relacionado a negócios? Tenho vários, respondeu ele, percebendo que ela o observava atentamente. Ela se inclinou para mais perto, como se estivesse ouvindo cada palavra que ele dizia. Você as estuda para se inspirar ou para desenvolver estratégias? Perguntou Maria suavemente, com um tom de ironia quase imperceptível. Às vezes, para ambos os fins, disse Christopher, com um leve nervosismo em seu sorriso. Naquele momento, ele percebeu pela primeira vez que Maria era mais atenciosa do que parecia à primeira vista. Quando sua gripe piorou, Maria lhe ofereceu um chá de ervas. Experimente, isso deve ajudar, disse ela, colocando a xícara sobre a mesa. Você realmente acha que isso vai ajudar? Perguntou Christopher, observando suas ações com um sorriso. Se não ajudar, Maria riu suavemente. Então terei que lhe oferecer outra tentativa de cura. Você fica doente com frequência? Maria, mexendo o mel no chá, enquanto olhava fixamente para o interlocutor, como se tentasse captar cada detalhe, fez uma pergunta que denotava cautela. Raramente, mas com certeza, sorriu Christopher, percebendo que por trás da simplicidade das palavras se escondia algo mais profundo. Provavelmente é o estresse, observou ela, sem tirar os olhos dele, como se avaliasse sua reação à sua suposição, sua atenção às pequenas coisas, ao rosto dele, ao seu comportamento, parecia ir além da atenção normal. Christopher não conseguia se livrar da sensação de que Maria possuía informações secretas sobre ele que iam além de sua compreensão. Ela não apenas demonstrava preocupação, mas também observava atentamente, analisava e procurava seus pontos fracos. E quanto mais ele a observava, mais claramente compreendia. Aquela empregada modesta e silenciosa poderia ser mais perspicaz do que todos os que o rodeavam. Maria, sussurrou ele, você sabe demais. Você acha que alguém pode deixar passar detalhes? Perguntou ela baixinho, sem desviar o olhar. Às vezes, pequenos detalhes são mais importantes do que podem parecer à primeira vista, e Christopher sentiu um leve arrepio. Essa preocupação, essa atenção, não era apenas simpatia.
Era algo novo, mais profundo. E ele ainda não sabia exatamente o que era. Helena ainda permanecia distante. Em conversas com a amiga, ela compartilhava apenas seus pensamentos sobre o cansaço e contava sobre as compras que havia feito. Cada vez mais, Christopher percebia que seus sentimentos por Maria estavam se transformando em algo mais do que uma simples relação profissional entre empregador e empregada. Maria, disse ele um dia quando ela o ajudava a se levantar, eu tenho muito apreço por você. Talvez mais do que deveria. Senhor. Ela ficou envergonhada e baixou os olhos. Eu apenas faço o que acho necessário. Naquele momento, observando-a ajudar a empregada idosa a arrumar as coisas espalhadas, Christopher percebeu. Talvez pela primeira vez na vida ele tivesse encontrado uma pessoa que era sincera, não fingia e não perseguia objetivos egoístas. Então, afinal, existe preocupação genuína. Ele sussurrou pensativo, sem tirar os olhos de Maria. Os dias pareciam intermináveis. Christopher, mergulhado em pensamentos, sentava-se em uma poltrona, com a mente obcecada por uma única pergunta. O que aconteceria a seguir? A tensão no relacionamento entre Helena e Maria aumentava a cada hora que passava. Um dia, quando Christopher estava em seu escritório, Helena entrou com um sorriso leve e um pouco zombeteiro no rosto. Maria, disse ela parando na porta, você colocou os guardanapos errados de novo? Eu tentei, senhora Helena, respondeu Maria timidamente. Tentou? Helena sorriu, mas seu sorriso revelava uma raiva evidente. Querida, tentar não é suficiente. Aqui não há lugar para erros. Tudo deve ser impecável. Até você, se quiser trabalhar comigo, deve estar ciente disso. Maria, apertando o pano de poeira nas mãos, baixou o olhar. E mais, acrescentou Helena. Notei como você olha frequentemente para Christopher. Será que você se apaixonou por ele? Não, senhora. Eu só... Maria começou a se justificar, mas Helena a interrompeu com um gesto da mão. Não minta para mim. Helena se aproximou, inclinou-se e, quase sussurrando, com entonação teatral, disse: Você acha que pode fingir ser útil e eu não vou perceber? Eu vejo tudo, Maria. Cada olhar seu, cada movimento. E sabe, isso é simplesmente fascinante. Senhora, começou Maria, mas Helena a interrompeu com um gesto descuidado. Chega, disse Helena, apontando para o cabelo de Maria. O cabelo não está perfeitamente liso? Pois é, e tem um pouco de pó nas roupas. E o sorriso? Não é brilhante o suficiente. Você acha que só um coração bondoso impressiona alguém? Maria apertou os lábios, tentando não deixar transparecer o tremor do corpo. Ah, sim, mais uma coisa, acrescentou Helena, sentando-se no braço da cadeira de Christopher e olhando fixamente para a empregada, nem-se para a empregada. Me disseram que você se esconde atrás do meu marido, como se estivesse demonstrando como eu sou e fingindo ser uma boa menina. Que engraçado, não é? Helena soltou uma risada alta e zombeteira. Mas saiba, Maria, que não estou rindo com você, estou rindo de você. Senhora, Helena, a voz de Maria falhou. Eu não... Helena colocou o dedo nos lábios de Maria e disse baixinho. Calma, você é muito tímida. E a timidez? É engraçada. É engraçado você achar que pode controlar alguém. Até mesmo o próprio Christopher. Ela se levantou e contornou Maria lentamente, como se estivesse analisando cada movimento dela. Entende, Maria, disse Helena com um sorriso sarcástico. Acho engraçado observar suas tentativas de ser útil. Mas você está esquecendo o principal. Aqui, eu sou quem manda. E mesmo que ele... Helena apontou para Christopher, que acariciava sua cabeça. Sinta simpatia por você, isso não mudará nada. Ninguém poderá protegê-la como eu posso prejudicá-la. Maria ficou em silêncio, incapaz de dizer uma palavra. Ela começou a tremer e sua respiração ficou ofegante.
Ah, e mais uma pequena precisão. Helena apontou para o chá que estava sobre a mesinha. Você queria impressionar Christopher? Que fofo! Mas lembre-se, ele vê você exatamente como eu vejo, como uma menina cansada, tentando parecer melhor do que realmente é. Depois de dizer isso, Helena se virou e saiu, deixando Maria sozinha na sala, onde reinava um silêncio total, que parecia uma dor física. Christopher observava em silêncio o que estava acontecendo. Seu olhar era tenso, refletindo ansiedade, mas também uma compreensão profunda. O verdadeiro poder de Helena não estava na riqueza ou na aparência, mas em sua habilidade de subjugar psicologicamente as pessoas, transformando o cuidado em pressão humilhante. Maria, com dificuldade para conter o tremor, apoiou-se na mesa e exalou baixinho. Eu vou conseguir. Até ela mesma reconhecia. Cada dia com Helena era um teste de resistência, e agora a casa delas, que antes era um oásis de tranquilidade, havia se transformado em uma arena de batalhas psicológicas. Os dias se arrastavam sem fim. Christopher, sentado em sua poltrona, não conseguia se livrar de uma pergunta obsessiva. O que viria a seguir? A tensão entre Helena e Maria aumentava a cada minuto. Helena ficava cada vez mais arrogante e Maria cada vez mais silenciosa. À noite, Christopher ficava sozinho com seus pensamentos, e seu corpo, paralisado pela imobilidade do dia, ansiava por movimento. Quando a mansão mergulhou no silêncio, Christopher, sozinho em seu quarto, tirou com dificuldade a manta e, encostando-se na cadeira, levantou-se lentamente. Todas as noites, quando tinha certeza de que ninguém o veria, ele realizava esse ritual. Era seu único consolo, a única maneira de manter o frágil equilíbrio. Mas, dessa vez, sua rotina habitual foi interrompida. Seu olhar recaiu sobre a porta entreaberta, de onde vinha um sussurro quase inaudível. Christopher parou, seu coração batendo mais rápido. No corredor, ele viu Maria. Ela estava ao telefone. Sua voz estava tensa, mas ela tentava falar baixinho. Não sei por quanto tempo mais vou aguentar, disse Maria. Sua voz tremia no fone. Ele está sempre exigindo alguma coisa e essa noiva é simplesmente insuportável. Christopher franziu a testa. As palavras de Maria o tocaram profundamente. Ele achava que só ela realmente se preocupava com ele. Sim, ele ainda não faz nada, continuou Maria. Só fica sentado observando. Mas sinto que ele está escondendo algo. Christopher ficou desconfortável. Ele decidiu voltar para a poltrona para que Maria não o visse naquele estado. Mas, naquele mesmo instante, a voz de Helena quebrou o silêncio. Você acha que eu não estou a par? Perguntou Helena, indignada, aparecendo da esquina. Você é uma espiã, Maria? Por que você está espionando meu noivo? Eu só estava conversando com minha mãe, disse Maria, insegura. Ela está preocupada comigo. Helena sorriu com desdém. Não acredito em nada do que você diz. Vou contar tudo para Christopher e você será obrigada a sair daqui. Maria ficou em silêncio, sem dizer uma palavra. Ela apenas inclinou a cabeça e passou silenciosamente por Helena, sem olhar para ela. No dia seguinte, uma atmosfera tensa reinava na mansão, como uma corda esticada. Helena estava ainda mais agressiva do que o normal, como se tentasse ofuscar todos ao seu redor com sua voz e presença autoritária. Cada gesto, cada palavra sua, era como uma facada. Ela não perdia a oportunidade de lembrar Christopher de sua condição, olhando para o corpo dele com escárnio e sorrindo maliciosamente. Você entende, querido, sussurrou ela, inclinando-se para ele, e seu hálito quente tocou sua pele. Tive uma ideia. Talvez devêssemos vender esta mansão? Temos espaço suficiente, e esse dinheiro seria muito útil para nós. Christopher ficou em silêncio. Sua tensão interna atingiu o limite. Sua mente procurava avidamente por qualquer resposta, qualquer pista para entender. Será que ela sabe de algo?
Em cada gesto dela, em cada palavra pronunciada, ele via uma ameaça velada. Seus olhos brilhavam, frios e penetrantes, como lâminas de aço, prontas para atacar a qualquer momento. Não se preocupe, eu vou cuidar de você, continuou Helena, aproximando-se ainda mais. Vou encontrar a melhor clínica para você. Lá você estará em boas mãos e não precisará se preocupar com nada. Christopher sentiu um calafrio na espinha. Ele percebeu que por trás da máscara de preocupação havia outro objetivo: livrar-se dele e tomar posse de sua fortuna. Seu sorriso, aparentemente gentil, era na verdade uma armadilha traiçoeira, pronta para destruir sua confiança. Ele percebeu que Maria estava em silêncio, à distância, segurando firmemente a bandeja com os documentos. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos revelavam uma determinação firme. Ela observava Helena atentamente, como se já pressentisse o que poderia acontecer. Dentro de Christopher, uma tempestade de emoções se agitava. Seu coração batia descontroladamente. A adrenalina percorria seu corpo. Ele não podia permitir que Helena continuasse no controle da situação. Respirando fundo, ele sentiu o peso da máscara de impotência que usara até aquele momento. Ele inclinou levemente a cabeça na direção de Maria, como se estivesse dando um sinal discreto. Maria imediatamente entendeu sua intenção, e seu olhar ficou um pouco mais tenso. Ela sentiu que era hora de agir, mas em silêncio, com cuidado, para não levantar suspeitas. Querida, continuou Helena, ignorando os olhares deles, eu só quero o seu conforto. Eu me preocupo com o seu bem-estar. Isso não tem importância? Claro que tem, disse Christopher calmamente, com um tom de frieza e contenção na voz. Isso é muito importante. Sorrindo, Helena achava que a situação estava sob seu controle, mas Christopher já estava elaborando sua estratégia mentalmente. Em seu coração, surgiu um sentimento de determinação. Era hora de mudar o curso dos acontecimentos, de mostrar quem realmente mandava nesse jogo. Maria aproximou-se silenciosamente da mesa, quase imperceptível para Helena. Seus movimentos eram suaves e confiantes, como se ela fosse uma assistente invisível com quem Christopher sempre podia contar. Em seus olhares, que se encontraram novamente, passou um momento de total compreensão mútua. E nesse breve encontro estava toda a estratégia comum deles, lenta, mas inflexível. Helena, disse Christopher suavemente, com um sorriso quase imperceptível. Acho que primeiro precisamos conversar sobre o futuro da nossa família antes de tomar qualquer decisão. Helena bufou, como se não percebesse que sua influência estava cada vez mais enfraquecida. Christopher sentiu que, após muito tempo, o poder estava voltando às suas mãos e compreendeu. O sucesso agora dependia do cálculo preciso e da ajuda imparcial de Maria. Ele enviou outro sinal quase imperceptível e Maria, com delicadeza e quase sem ser notada, moveu os documentos preparando o terreno para a próxima ação. Uma tensão silenciosa reinava na sala. Cada suspiro, cada olhar, qualquer movimento poderia mudar o rumo do jogo. E pela primeira vez, Christopher sentiu todo o peso da luta pelo poder, pela honestidade, pela verdade. Maria, você poderia me ajudar com os documentos? Ele perguntou a ela. Quero rever o testamento. Os olhos de Helena se arregalaram. O testamento? Para quê? Exclamou ela, sua voz trêmula de verdadeiro horror. Não pode ser assim, disse Christopher. É preciso preparar tudo para qualquer eventualidade. Bem, você entende. Helena deu um sorriso nervoso. Claro que entendo. É só dizer o que precisa e eu mesma farei tudo. Naquele momento, quando Helena achava que Christopher estava impotente, ela demonstrou toda a profundidade de seu medo de perder o controle. Christopher, por sua vez, sabia que suas palavras eram uma armadilha e esperava ansiosamente que Helena mordesse a isca. Sem perceber isso, Maria, baixando o olhar,
Discretamente escondeu algo valioso atrás das costas. No dia seguinte, Christopher pediu ajuda a Maria. Maria, preciso esclarecer alguns detalhes. Você poderia me trazer meu laptop? Ele está debaixo do travesseiro. Quando Maria entrou com o laptop, Christopher percebeu que suas mãos tremiam levemente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele. Não, nada, respondeu ela suavemente. É que a documentação aqui é extensa. Christopher ligou o laptop. Na tela apareceu um e-mail do seu advogado. O e-mail dizia: Christopher, Helena contratou um detetive particular para vigiar você. Ela acha que você está sendo falso. Fique atento. Christopher suspirou, reconhecendo que estava certo. Helena era realmente perigosa. Naquele momento, ele percebeu que Maria, olhando nervosamente para trás, fechava silenciosamente a porta atrás de si. De repente, ela se virou para ele, e a timidez anterior desapareceu do seu olhar. Com certa determinação, ela estendeu-lhe um pequeno pedaço de papel. É uma carta, disse ela. Estava debaixo do seu travesseiro. Ela a escondeu lá. E isto é uma lista das minhas condições. Maria segurava o pedaço de papel na mão, e um sorriso quase imperceptível brincava em seus lábios. Ela sabia a verdade sobre Christopher, mas algo a impedia de se aproveitar disso. Talvez porque, durante o tempo em que trabalhou na casa, ela tenha percebido outro lado dele. Aquele que ele escondia até de si mesmo. Aquele que ansiava por sinceridade em um mundo onde tudo parecia hipocrisia. Christopher, atordoado, não conseguia dizer uma palavra. Naquele momento, ele percebeu que tudo o que sabia sobre ela era apenas uma impressão superficial. O que é isso? Perguntou ele em voz baixa. Minha lista de condições, repetiu Maria, sua voz já não soando tão confusa. Você achava que só você sabia jogar jogos, Christopher? Christopher sentiu seu coração apertar, caindo para algum lugar lá embaixo. Ele tentou entender como isso poderia ter acontecido, mas seus pensamentos eram como névoas difusas. Quem é você? Ele sussurrou quase inaudivelmente, sua voz tremendo, não de raiva, mas de confusão. Alguém que sabe mais sobre você do que sua noiva, disse Maria. E toda a compaixão e medo desapareceram de seus olhos. Eu sei que você não está paralisado, e eu entendo por que você fez isso. Christopher se sentiu encurralado. Será que ela tinha adivinhado de alguma forma? Bem, você quer dinheiro? Perguntou Christopher, tentando controlar a situação. Qual é a quantia que você tem em mente? Estou disposto a dobrá-la. Maria deu uma risada. Não estou interessada no seu dinheiro. E não pretendo chantagear você. Eu só quero que você finalmente revele sua verdadeira essência. E que pare com isso antes que seja tarde demais. Não entendo do que você está falando. Christopher tentou parecer calmo, mas suas tentativas foram pouco convincentes. Não tente mentir, disse Maria, aproximando-se. Eu sei de tudo, que você organizou o acidente, que fingiu ser inválido para descobrir quem era seu verdadeiro amigo. Eu vi você à noite quando você se levantou pensando que ninguém tinha percebido. Christopher cerrou os punhos, sua respiração tornou-se curta e frequente. Como você sabia disso? Ele sussurrou baixinho, tentando não demonstrar medo. Eu vi, disse Maria calmamente. E sabe, isso me diz que você tem medo de confiar nas pessoas. Mas continuar vivendo na ilusão é um jogo que pode destruí-lo, Christopher. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Ele não desviou o olhar, percebendo que não era mais possível esconder a verdade de Maria. Seu coração batia forte, como um martelo martelando freneticamente. Você acha, ela continuou, que pode enganar a todos, brincar com os sentimentos deles, testar o amor deles. Mas essa é a sua vulnerabilidade, Christopher. Christopher olhou fixamente para ela, tentando entender se sua posição era sincera.
Não havia mais piedade nem medo em seus olhos. Ela possuía toda a verdade, e seu olhar era franco e decidido. Maria entregou um pedaço de papel a Christopher. Christopher não suspeitava que, atrás dele, havia uma pessoa observando cada um de seus gestos com um olhar atento. John Harding, escondido nas sombras, esperava que todos os elementos de seu plano se encaixassem. Ele pegou o papel. Nele havia apenas 3 palavras escritas. O amor verdadeiro existe. E você veio aqui para me provar isso. Christopher sorriu. Você é meu anjo da guarda, que deve me mostrar a verdade? Não, disse Maria calmamente. Sou apenas uma pessoa que entende sua solidão, e quero lhe estender a mão. Você acha que sua riqueza é seu poder, mas, na verdade, é sua vulnerabilidade, Christopher. Christopher ficou em silêncio na sala, tentando entender o significado das palavras de Maria. Seu coração batia tão forte que parecia que cada batida era palpável. Ele não conseguia entender. Ela estava falando a verdade ou era apenas um blefe? Nos olhos dela não havia nenhum traço de mentira, nem piedade, nem medo. Apenas uma sinceridade fria e inacessível, a mesma que havia naquele dia, quando ela entrou pela primeira vez em sua casa. Dando um passo para trás, ele sentiu a tensão apertar seu peito. O ar parecia ter ficado mais denso e pesado. As palavras de Maria brilharam em sua mente como um raio. Ela sabia de tudo. Não apenas suspeitava, mas tinha uma certeza clara e inequívoca de que ele estava fingindo, que sua paralisia era uma encenação bem planejada, que ele estava se envolvendo no mais perigoso de seus jogos. Começou a dizer Christopher, mas naquele momento a porta se abriu e Helena entrou rapidamente na sala. Eu sabia que você estava mentindo, exclamou ela, sua voz soando rouca de raiva e satisfação triunfante, apontando o dedo diretamente para ele. Você não é deficiente. Já contei tudo ao seu advogado, ele já está aqui. Christopher mal conseguiu engolir o nó na garganta, percebendo que a situação estava saindo do controle. Ele tentou encontrar no olhar de Helena pelo menos um traço de dúvida, de insegurança, mas viu apenas triunfo, a alegria aberta, quase ingênua, de uma vencedora. Naquele mesmo instante, um homem em um terno elegante e caro entrou na sala. Seu advogado. Sua postura era contida, profissional, mas seus olhos revelavam uma cautela indisfarçável. Atrás dele estava uma mulher, e Christopher a reconheceu imediatamente. Seu coração se apertou. Irmã, sussurrou ele, como se não pudesse acreditar nos seus olhos. Querido irmão, disse ela com um tom gelado, dando um passo em sua direção. Você achava que suas ações passariam despercebidas? Helena me contou tudo. Vim buscá-lo, e tudo o que lhe pertence. 8 anos atrás, Christopher lembrou-se do dia em que cometeu a traição. Ele traiu John Harding, seu ex-parceiro, roubou-lhe um projeto conjunto e decidiu que se livrou do concorrente. Mas John não se tornou uma vítima. Ele simplesmente desapareceu, indo para as sombras para traçar um plano de vingança. Agora, todos os eventos que aconteciam ao redor de Christopher, desde Helena até a intervenção da irmã, eram apenas parte de um jogo alheio, um esquema complexo e sofisticado no qual John o envolveu. Você veio atrás de mim? Christopher mal conseguiu pronunciar, sentindo a escuridão da sala envolvê-lo e cada palavra da irmã cortar sua mente como uma lâmina afiada. Não vou mais esperar você mudar de ideia. Ela continuou com uma voz calma, quase gelada. Agora, seu destino será o meu, e você terá o que merece. Christopher sentiu o mundo ao seu redor se despedaçar e desmoronar. Sua única parente próxima, sua irmã, se transformou em inimiga, traindo a confiança ilimitada que ele depositou nela durante toda a vida. Seu coração se apertou, seus pensamentos se agitaram como um turbilhão. Como isso pôde acontecer?
Como eles puderam planejar tudo isso com antecedência? De repente, ele sentiu um toque. Uma mão quente, suave, como se fosse salvadora, em seu ombro. Ele se virou e viu Maria. Seus olhos irradiavam determinação, calma e uma força misteriosa que instantaneamente o encheu de energia. Christopher, ela sussurrou, sem tirar os olhos do rosto da irmã. Você tem a gente. Respirando fundo, ele sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que havia alguém por perto que o compreendia de verdade, que não se afastava de sua essência, que era capaz de enfrentar a traição, as intrigas e a falsidade. Os olhares de Christopher e Maria se cruzaram, e naquele momento Christopher percebeu. A verdadeira batalha estava apenas começando. Ele não ficará ao seu lado, disse Maria calmamente. Ele ficará comigo. Helena e a irmã de Christopher se entreolharam com espanto. Você está do lado dele? Exclamou Helena. Ele prometeu algo a você? Não, disse Maria. Ele me prometeu algo muito mais significativo. Ele me garantiu uma chance. Christopher fixou o olhar em Maria. Nos olhos dela, ele viu tanta confiança e força que seu coração, como se tivesse derretido com o calor, se libertou da dor gelada. Naquele momento, ele percebeu que Maria era a única que o via não através do prisma de sua riqueza ou deficiência, mas como uma pessoa comum que precisava de amor. As palavras de Maria ficaram suspensas no ar, e o silêncio, interrompido apenas pelo batimento surdo do coração de Christopher, envolveu a sala. Ele percebeu que Helena empalideceu e sua irmã estreitou os olhos, como se estivesse pensando em algo. Chance? Perguntou a irmã com voz gelada. Menino, você sempre acreditou em oportunidades, mas você sabe que os mais espertos sempre as aproveitam para si mesmos, não é? Suas palavras foram como uma sentença. O advogado, que até então permanecia à margem, deu um passo à frente e colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Aqui estão os documentos, Christopher. O testamento foi considerado inválido. A administração de todos os seus bens será feita por... Ele se virou para a irmã. Ela, Christopher, ficou tenso. Tudo estava acontecendo tão rápido que ele mal conseguia entender. O chão parecia estar saindo debaixo dos seus pés, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que suas próprias ações estavam fora de controle. Naquele segundo, Helena congelou. Seus olhos adquiriram um brilho frio. Lentamente, ela se virou para Christopher, e sua expressão revelava uma mistura tão forte de dor e mágoa que até mesmo os adversários mais irreconciliáveis ficaram paralisados por um momento em silêncio e espanto. Sabe, Christopher? Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Eu pensei que estava apaixonada por você. Pensei que você fosse aquele que mudaria minha vida. Mas agora vejo que tudo foi uma farsa. Você nunca confiou em mim. Todas essas verificações, essas suspeitas, até mesmo aquele acidente. Isso ultrapassou todos os limites. Sua voz soava cada vez mais confiante. Você me achava uma garota boba e inocente, que podia ser usada como bem entendesse? Achava que eu não perceberia como você me vigiava, como analisava cada uma das minhas ações? Helena deu um passo à frente, seu rosto tenso de raiva. Não serei sua marionete. Não vou permitir que você use meus sentimentos como instrumento em sua maldita experiência. Você achava que podia fazer isso comigo? Ao cruzar o olhar com a irmã de Christopher, ela se endireitou bruscamente. Você está certa. Dinheiro é a única coisa que realmente tem valor. Afinal, o amor que eu procurava nesta casa acabou sendo apenas uma ilusão. E agora vou pegar o que me pertence. Helena cerrou os punhos, decidida. Esta é minha chance de mostrar que não sou apenas uma bela aparência. Sou uma mulher forte, capaz de proteger meus sentimentos e não deixar ninguém manipulá-los. Seu olhar recaiu sobre Maria. E você? Acredita que pode salvar a alma dele? Desculpe, mas a alma dele está corrompida há muito tempo. Ele mesmo destruiu tudo o que nos unia.
Agora ficou claro. A ódio de Helena não surgiu da ganância ou da cobiça. Sua raiz estava na profunda decepção com o homem que ela via como seu futuro. A transição do amor para o ódio não foi uma mudança superficial de humor, mas sim um mecanismo de defesa que surgiu em resposta à traição daquele a quem ela confiou totalmente. Minha casa, sussurrou Helena, e farei tudo ao meu alcance para protegê-la, mesmo que tenha que enfrentar todos. Ela correu para a mesa, mas Maria, saindo à frente, colocou-se entre ela e Christopher. Em seus olhos, toda a timidez da criada havia desaparecido, dando lugar a uma calma confiança. Vocês estão todos atrás de dinheiro, disse Maria em voz baixa, mas clara para todos. E eu estou lutando pela alma dele. A irmã bufou com desdém. Que palavras bonitas. Mas, querida, você mesma não é um anjo, afinal. Ela tirou outro documento da pasta e Christopher sentiu um calafrio na espinha. Na foto estava Maria, mas não na imagem habitual de empregada doméstica. Ela posava ao lado de outro homem, vestido com um terno formal, e segurava uma pasta com o emblema de uma agência de detetives particulares. Ah, Maria! A voz de Christopher soou emocionada. Maria não desviou o olhar. Sim, ela respondeu. Sou detetive. Fui contratada para desmascarar sua história mentirosa. Mas o que descobri superou todas as condições do contrato. Helena começou a rir, incapaz de conter o riso. Então é isso. Eu disse que você era uma espiã. Mas, Christopher, veja só. Você foi enganado. Ela mentiu o tempo todo. Sim, eu menti, admitiu Maria. Mas agora estou dizendo apenas a verdade. Não consigo te deixar. Não por dinheiro, não por prazer, mas porque meu trabalho na agência me mostrou uma coisa. Por trás de cada aparência, por trás de cada máscara, esconde-se uma pessoa que merece uma segunda chance. E você, mais do que ninguém, provou que merece. A irmã acenou com a cabeça, satisfeita com o resultado. Você, irmão, está cercado de mentiras. Até mesmo aquela que está ao seu lado agora só está te explorando. Christopher fechou os olhos, tentando organizar seus pensamentos. Seu plano cuidadosamente elaborado desmoronou, e a verdade caiu sobre ele como uma avalanche de neve. Mas, quando ele reabriu os olhos, encontrou o olhar de Maria. Claro, sincero, sem qualquer dissimulação. Sim, eu menti, confessou Maria. Mas agora estou falando sinceramente. Não posso te abandonar. Não por motivos egoístas, não por entusiasmo, mas porque fiz minha escolha a seu favor. Você me considera uma espiã? Perguntou Maria calmamente. Sim, eu colaborei com a agência, mas não por motivos egoístas. Eu via como todas as noites ele lutava contra seu medo, escondendo-se atrás de uma armadura de cinismo para não deixar que ele ferisse seu coração. E eu decidi que o apoiaria para que ele tirasse essa proteção. Naquele mesmo instante, um barulho assustador ecoou das profundezas da mansão. Todos os que estavam na sala se viraram assustados. A porta do hall estava aberta e um homem armado com uma máscara preta no rosto invadiu o local. Todos fiquem parados, disse ele com voz rouca. Christopher Ashton. Chegou a hora de pagar pelos pecados do passado. Com a arma nas mãos, o homem se aproximou lentamente da poltrona, e Christopher sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ele reconheceu aquela voz. John, ele disse quase inaudível. A máscara caiu, e diante dele apareceu o homem que ele há muito considerava morto. Era seu ex-parceiro de negócios, John Harper. Outrora, seus esforços conjuntos construíram um império, mas, devido à traição de Christopher, Harper acabou atrás das grades. Achou que tinha se livrado de mim? Disse John com um sorriso irônico. Mas eu voltei, e agora tudo o que você tem será meu. Helena deu um passo à frente com confiança, segurando firmemente a mão de Harper. Eu sabia que você não nos esqueceria. Está tudo pronto. Esta casa, seus bens, tudo será nosso.
A irmã de Christopher se virou bruscamente para ela. Nossos, você já não se lembra quem é a verdadeira herdeira aqui? Havia uma tensão insuportável na sala. 3 mulheres e um homem, armados até os dentes, cada um jogando seu jogo, enquanto Christopher, sentado em uma cadeira, parecia indefeso, mas sua mente trabalhava a uma velocidade incrível. Maria inclinou-se para ele, sussurrando baixinho para que ninguém ouvisse. Levante-se, agora mesmo. Mostre a eles que você não está indefeso. Christopher olhou para ela e, pela primeira vez na vida, decidiu confiar plenamente. Lentamente, ele colocou as mãos nos braços da poltrona e levantou-se. Helena gritou. A irmã deixou cair os documentos de surpresa, e John, sem tirar os olhos da arma que ainda segurava contra o peito, ficou paralisado no lugar. Você mentiu para nós esse tempo todo! Sussurrou Helena, com a voz trêmula de raiva. Não, respondeu Christopher calmamente. Vocês enganaram a si mesmos. O dinheiro tirou de vocês o dom de ver. Maria se aproximou dele, mas ele percebeu preocupação nos olhos dela, como se ela estivesse escondendo algo importante que ainda não tivesse conseguido dizer. John, continuou Christopher, sem tirar os olhos do ex-parceiro. Se você está buscando vingança, venha atrás de mim, mas deixe-os em paz. Não, disse Harper com um sorriso irônico na voz. Vou levar tudo. De repente, ele apontou a arma para si mesmo. No mesmo instante, Maria se lançou para a frente, protegendo Christopher com seu corpo. O tiro ecoou, ensurdecendo a todos. O tiro foi disparado. Maria caiu. Mas, contrariando todos os temores, a bala apenas tocou seu ombro. Ela soltou um gemido, mas continuou viva. Christopher correu para ela, e John, sem tirar os olhos da arma, apontou-a instantaneamente para Helena. Você me prometeu apoio, gritou ele, e em vez disso decidiu negociar sua parte com a irmã dele. Helena abaixou a cabeça. John, espere. Eu cumpri todas as condições do nosso acordo. Eu ajudei você a chegar aqui. A irmã de Christopher estremeceu. Seus olhos se estreitaram. O que você fez? Deixou ele entrar na casa? Sim, exclamou Helena. Sua voz estava rouca. Mas só porque você também queria se livrar de Christopher. Christopher tirou os olhos do chão e perguntou. Então, vocês estão todas em conluio? Mas John sorriu e balançou a cabeça. Não, Ashton, elas agiram por conta própria, e eu brinquei com cada uma delas. Ele tirou o telefone do bolso. Nele estão todas as mensagens que troquei com elas. Chantagem, ameaças, promessas. Basta eu enviar isso e as duas vão parar atrás das grades. Helena se lançou sobre ele, mas John instantaneamente a agarrou pelo pescoço. Então você queria ser minha rainha? Ele sussurrou. Agora vou decidir se você será minha. A irmã, percebendo que estava perdendo o controle, de repente falou com voz calma. John, se você a matar, não terá a menor chance. Podemos fazer um acordo. Passe-me a arma e juntos vamos destruí-lo. Ela apontou para Christopher. E dividir todos os bens. Você está completamente louca, gritou Helena. Eu é que devo ser a herdeira dele. Naquele momento, segurando o ombro ferido, Maria disse baixinho para Christopher. Olhe para a mesa, os documentos. Virando-se rapidamente, ele viu a pasta que sua irmã havia deixado cair. Na primeira página, em letras garrafais, estava escrito: Declaração de incapacidade de Christopher Ashton. Christopher percebeu. O objetivo deles não se limitava apenas a tomar seu império. Eles queriam privá-lo não apenas do poder, mas também da liberdade, transformando-o em um prisioneiro da clínica, destruindo seu nome e sua independência. Então era para isso que tudo isso servia. Ele sussurrou. A irmã deu uma risadinha. Exatamente. Você mesmo criou a imagem de alguém indefeso. Nós apenas a formalizamos oficialmente. John deu uma gargalhada. Que família! Disse ele. Mas, Christopher, ainda tenho algo a acrescentar.
Ele apontou para Maria com o dedo. Ela não é apenas uma detetive, ela está do meu lado. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala, como se o tempo tivesse parado. Todos ficaram parados, em silêncio, à espera. Maria levantou-se com dificuldade do chão, o rosto pálido e as mãos trêmulas revelando seu grande medo. "Isso não é verdade!" ela exclamou cerrando os punhos. Eu não sabia de nada." Mas John, imperturbável na porta, virou o celular para eles e uma foto apareceu na tela. Maria em um café, sentada à sua frente, e entre eles havia um volume impressionante com materiais sobre Christopher. Christopher sentiu uma sensação desagradável e fria percorrer suas costas. "Ela não apareceu para você à toa, amigo", disse John, com um sorriso francamente malicioso. "Eu paguei para ela revelar seus pontos fracos." Ele deu um passo à frente, mantendo o telefone na altura dos olhos. Mas parece que a garota decidiu agir por conta própria. Maria encontrou seu olhar, que refletia uma mistura de medo e determinação. Ela não achava que John se decidiria a fazer isso agora, neste lugar. "O que você fez, Maria?" perguntou Christopher, baixinho, mas com tensão na voz, tentando esconder o tremor. "Por que você..." "Eu fiz tudo por ele", ela interrompeu, apertando os lábios, para que ele soubesse toda a verdade. Christopher sentiu o mundo desabar sob seus pés. Sentimentos conflitantes se chocavam em sua cabeça. Traição, amor, mentira, medo e repulsa pela ideia de que Maria pudesse estar envolvida no jogo de alguém. Ele olhou para ela, tentando enxergar através do emaranhado de emoções. O que realmente era verdade nisso tudo? Naquele exato momento, gritos e passos pesados ecoaram atrás da porta. "Parem! Polícia!" Uma voz alta rompeu o silêncio e, no instante seguinte, 2 policiais invadiram a sala, suas luzes piscantes atravessando as janelas, enquanto os policiais rapidamente cercaram a área. Instintivamente, John puxou Helena para si, pressionando-a contra o peito, como se a usasse como uma barreira viva. Em suas mãos tensas, ele ainda segurava a arma, e em seus olhos havia uma energia aguda, quase frenética. "Não se mexam!" gritou ele, dirigindo-se aos policiais. "Tenho reféns aqui!" Helena, tentando se libertar, sufocava, enquanto a irmã de Christopher, que estava à mesa com os documentos, congelou, observando o caos que reinava ao redor. Christopher, pela primeira vez em muito tempo, apareceu diante deles completamente nu, sem a cadeira habitual, sem a máscara de impotência. Em seus olhos, lia-se uma concentração nova e inesperada para todos. "John", disse ele calmamente, recuando meio passo, "entregue a arma. Tudo já está acabado." John riu alto, como se o desafio fosse a proposta mais engraçada que ele tivesse ouvido nos últimos tempos. Claro." Ele sorriu. "Não, isso é apenas o primeiro passo. Você acha que eu agi sozinho? Eu planejei tudo. Observações, contatos, encontros falsos. Minha irmã, Helena, todos eles seguem minhas instruções." "Não brinque com eles", exclamou Maria, com preocupação na voz, pois sabia muito bem que qualquer ação errada poderia resultar em morte para todos. Cercando a sala, os policiais avançavam lentamente, tentando neutralizar a ameaça. Christopher, avaliando a situação, percebeu que cada ação sua agora carregava uma enorme responsabilidade. Um movimento errado, e todos poderiam correr perigo de morte. "A polícia não apareceu aqui por acaso", observou ele. "Alguém avisou com antecedência sobre a presença de um homem armado." John achava que tudo estava sob controle. Mas agora as regras do jogo haviam mudado. A tensão crescente era sentida a cada segundo. Christopher percebeu que Maria cobria o cinto com a mão, como se tivesse uma resposta para o que estava acontecendo. Seus olhares se cruzaram e ele viu em seus olhos um apelo. "Não perca tempo. Haja." "Tudo depende deste momento", sussurrou ele,
sentindo a adrenalina percorrer cada célula do seu corpo. Mentiras, traição, amor. Tudo isso ficou para trás. Resta apenas a escolha e ações decisivas. No exato momento em que os policiais começaram a se aproximar discretamente, John percebeu que seu plano friamente elaborado poderia desmoronar em questão de segundos. A sala estava tomada por uma tensão ensurdecedora, misturada com gritos, ordens e o zumbido baixo das sirenes. Cada gesto, cada olhar, cada palavra, tudo estava à beira do fim. "Você está mentindo!" exclamou Maria, tentando se levantar apesar da dor do ferimento. "Sim, eu estive com você, John, mas apenas para descobrir a verdade sobre os inimigos dele." "Que linda lenda", disse Harper, enquanto pressionava o cano da arma contra a têmpora de Helena. A verdade não se esconde atrás de uma foto. Helena, incapaz de conter a respiração, de repente gritou: "Sim, eu sabia! Eu sabia que ela estava trabalhando com você. Mas eu achava que isso fazia parte do nosso plano, John. Você prometeu que tudo seria dividido igualmente." "Bobagem", ele sussurrou. "Eu nunca tive a intenção de dividir." A irmã de Christopher, com indignação na voz, levantou os documentos. "Chega desse jogo. Eu tenho a lei do meu lado. Basta uma ordem minha e esses papéis entrarão em vigor. E então, irmão, mesmo que você seja responsável agora, será legalmente declarado incapaz." Ela pegou o telefone e tocou na tela. "Não!" Christopher arrancou o telefone das mãos dela. "Não vou mais permitir que você controle minha vida." Helena, reunindo suas últimas forças, mordeu o braço de John. De repente, ele rosnou, e a arma, como se estivesse viva, se moveu para o lado. Um tiro soou, rompendo o silêncio, e a bala rasgou o ar, deixando um rastro de pedaços de gesso acima da cabeça de Christopher. Pegando com dificuldade a lâmpada da mesa, Maria, sem prestar atenção à dor, bateu com ela na mão de John com tanta força que a arma escapou de suas mãos e caiu no chão. "Christopher!" ela gritou. Ele se lançou para frente pegando a arma e apontando-a para os três, sua irmã, Helena e John, ao mesmo tempo. "Chega!" Sua voz soou como aço. "Por muito tempo fui um brinquedo nas mãos de vocês, mas agora tudo chegou ao fim." "Você não vai conseguir atirar", sussurrou a irmã. "Você sempre se escondeu atrás da proteção financeira. Você não tem coragem." "Vamos ver", respondeu Christopher, frio como sempre. Antes que ele pudesse decidir em quem mirar, Maria gritou: "Atrás de você!" John se lançou sobre Christopher, tentando arrancar a arma dele. Na briga no chão, suas mãos se enredaram na luta pela pistola. O metal da pistola congelou a mão de Christopher, e seu coração batia com força no peito. "Solte-me!" gritou ele, segurando John com força, sentindo suas tentativas desesperadas de se soltar. Outro tiro foi disparado. O som ecoou pelas paredes da mansão. A bala atravessou a janela. Os cacos se espalharam pelo interior, espalhando-se pelo chão, brilhando sob a luz cintilante da lustre. Helena, sem pensar duas vezes, correu para Maria. Em sua mão estava uma faca que ela pegou da mesa e pressionou a lâmina contra a garganta de Maria. "Solte-o, Christopher!" gritou ela, seus olhos brilhando com um fogo louco. "Senão ela morrerá!" Maria tossiu ao sentir o metal frio da lâmina, mas não vacilou, olhando para Christopher com calma e firme determinação. Enquanto isso, a irmã de Christopher vagava pelo chão, procurando desesperadamente documentos importantes, espalhados em meio ao caos. A luta, os gritos, o barulho do vidro quebrado, o cheiro de pólvora e metal aquecido se fundiram em uma única imagem caótica. O coração de Christopher batia freneticamente. Seus pensamentos voavam em todas as direções. Mas ele via claramente. A vida e a morte estavam separadas por uma linha tênue, e qualquer movimento errado poderia ser o seu último. Naquele exato momento,
A porta da mansão foi arrombada por um poderoso golpe de ariete. Bastões de aço e armas automáticas invadiram o local. A tropa de assalto invadiu. Gritos de polícia, todos no chão, abafaram todos os outros sons. A cena que eles encontraram parecia um quadro de pesadelo. John estrangulava Christopher, apertando seu pescoço. Helena ameaçava Maria com uma faca pressionada contra seu pescoço, e a irmã de Christopher, como se agarrando desesperadamente à salvação, agarrou-se à pasta com documentos. "Você acha que tudo isso é por vingança?" sussurrou John, sem tirar os olhos de Christopher. "Não, meu amigo. Eu quero ocupar o seu lugar. A sua empresa, a sua reputação, o seu poder. Tudo o que você construiu será meu." As armas dos policiais estavam apontadas para todos, mas ninguém tinha intenção de obedecer. O ar crepitava. A tensão pairava no ar como uma realidade palpável. "Larguem tudo, imediatamente!" gritou o comandante da Força Especial. Mas John não soltava Christopher. Helena segurava Maria pela mão e a irmã permanecia imóvel, em silêncio. Com a faca na garganta de Maria, Helena, em um acesso de loucura, começou a rir. "Não se aproximem. Se algum de vocês der um único passo, ela morrerá. Ele nunca me amou, que ela morra também." Maria estava sufocando. A sensação da lâmina em seu pescoço era aguda e dolorosa, mas seu olhar permanecia imperturbável. Ela sussurrou baixinho: "Christopher, não se deixe levar pelo desespero." Sem soltar o aperto, John se inclinou para o ouvido de Christopher. "Se eu cair, vou te levar comigo. Você tirou minha vida. Eu vou tirar a sua. Passei anos elaborando esse plano meticulosamente. Destruí sua reputação, comprei a lealdade de pessoas-chave, preparei todas as condições para engolir seu império. Tudo o que você ama vai ser meu." "Seu erro, John", disse Christopher com voz fria, sem tirar os olhos de John. "Foi ver apenas a destruição. Eu, por minha vez, aprendi a construir. E agora minha empresa alcançará um poder sem precedentes. E você ficará atrás das grades, onde é o lugar de pessoas como você." A irmã, como se estivesse se rendendo, levantou repentinamente as mãos e jogou os documentos sobre a mesa. No entanto, era apenas uma manobra. Em sua outra mão, retirada da bolsa, brilhava uma pequena pistola. Ela não estava apontada para o irmão, mas para Helena, criando uma atmosfera de pânico e incerteza. "Não se mexa!" gritou ela, segurando a arma com força e sem tirar os olhos de Helena. O silêncio tomou conta da sala. Os gritos cessaram. Os passos pararam. Apenas a respiração pesada e o barulho dos cacos espalhados preenchiam o espaço. Christopher, segurando John com as mãos, sentiu uma oportunidade inesperada surgir no ar. "Maria, dê um passo para a esquerda", sussurrou ele, sua voz mal chegando até ela, e um lampejo de concordância passou pelos olhos dela. Um pequeno movimento de seu corpo alterou a dinâmica do ângulo, e John perdeu um pouco o equilíbrio, afrouxando o aperto. "Você grita muito alto, garota", sussurrou ela, pressionando o gatilho. O som do tiro rompeu o silêncio. A faca escapou das mãos de Helena. Ela vacilou, e mal conseguindo se manter em pé, só conseguiu sussurrar: "Ele nunca foi seu." Maria, libertando-se do aperto, caiu no chão. Fora de si pela surpresa, John afrouxou o aperto no pescoço de Christopher. Naquele mesmo instante, Christopher, reunindo todas as suas forças e raiva, virou-se bruscamente e deu-lhe um forte golpe com o cotovelo. John perdeu o equilíbrio e foi atingido quase simultaneamente pelos tiros de 2 policiais. Ele caiu no chão, sem dar mais sinais de vida. A irmã se virou para Christopher. Seu rosto estava sem emoção, como se estivesse coberto por uma camada de gelo. "Vê, irmão, até mesmo sua escolhida se revelou um ponto fraco. Eu te salvei. Agora somos só nós dois, e juntos poderemos dominar tudo." Os policiais miraram nela, mas ela não desistiu. Não baixou a arma. "Dê a ordem, Christopher",
disse ela com uma voz suave, quase carinhosa. Diga a eles para baixarem as armas e eu serei sua aliada. Christopher respirava com dificuldade, olhando para ela. Maria, pressionando a ferida contra o peito, ergueu a cabeça e disse com um chiado: se você a escolher, estará se condenando à prisão. E desta vez, será para sempre. Havia expectativa no ar. Os policiais esperavam pacientemente por instruções. A irmã sorria, oferecendo a mão. Maria olhava para ele, sem desviar o olhar. Christopher deu um passo à frente com confiança e, com voz firme, disse: policiais, prendam-na! Um lampejo de desespero passou pelos olhos da irmã, como se ela estivesse enfrentando uma derrota pela primeira vez na vida. Os policiais imediatamente a imobilizaram, e a arma caiu no chão com um baque surdo. Christopher sentou-se ao lado de Maria. Ela tentou sorrir, mas seus lábios tremiam de dor insuportável. Você finalmente tomou uma decisão. Ela sussurrou, quase inaudível. Sim, ele disse baixinho, sentindo pela primeira vez em muitos anos que era hora de tirar as máscaras. Eu escolhi a liberdade e você. No corredor do hospital, a luz era brilhante e infinita, refletindo nas paredes brancas. O cheiro de antisséptico pairava no ar, e o piscar ritmado dos aparelhos, que vinha de trás das portas fechadas, causava nervosismo. Christopher estava sentado em uma cadeira desconfortável, segurando a cabeça com as mãos. Nunca antes ele se sentira tão indefeso. Mesmo quando fingia estar paralisado, ele era o protagonista, e cada movimento seu fazia parte de uma estratégia bem planejada. Naquele momento, ele era apenas um homem à espera de notícias, e suas ações não podiam influenciar a situação de forma alguma. Dentro dele, uma mistura de emoções fervilhava: medo por Maria, raiva por Helena e John, e um ódio frio por sua irmã. Maria estava na unidade de terapia intensiva. A bala apenas tocou seu ombro, mas a perda de sangue e o estresse sofrido a enfraqueceram muito. Os médicos estavam otimistas, prevendo uma rápida recuperação, mas Christopher não conseguia se livrar da dolorosa sensação de culpa. Se não fossem suas ações precipitadas, se ele tivesse acreditado nela antes, de repente, seu advogado sentou-se ao seu lado. Seu rosto estava tenso, mas ele falava com a habitual rigorosa seriedade profissional. Chris, prepare-se. A polícia já abriu um inquérito. Sua irmã foi presa, John morreu e o depoimento de Helena pode destruir completamente sua reputação. O acidente com sua paralisia e a tentativa de homicídio, tudo isso está ligado em uma única cadeia. O Conselho de Administração está furioso e exige seu retorno imediato. Eles têm uma reunião hoje à noite. Se você não comparecer, sua empresa será tomada. Christopher levantou os olhos com dificuldade. Eles estavam vermelhos devido à noite sem dormir e à ansiedade avassaladora, e não havia nenhum brilho neles. Não me importo com o conselho. Não me importo com o que Helena e Ana dirão. Agora, só uma coisa é importante para mim: que ela viva. O advogado, acostumado ao cálculo frio e à imparcialidade de seu cliente, ficou surpreso. Ele colocou a mão no ombro de Christopher. Pense bem, disse o advogado com severidade. Se você perder o império, perderá tudo. Sua reputação, sua riqueza, sua posição. Sem tudo isso, você será um ninguém. A enfermeira entrou no corredor. Senhora Ashton, ela sussurrou. Você pode entrar por um instante, mas não a canse. Christopher acenou com a cabeça e entrou lentamente no quarto. Maria estava acamada, conectada a vários aparelhos. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos se abriram quando ele se aproximou. Olá, disse ele baixinho, sentando-se ao lado dela. E então, como você está? Você está aqui? Ela sussurrou quase inaudivelmente, sem surpresa na voz. Apenas uma onda de alívio. Não vou a lugar nenhum, sussurrou Christopher, apertando a mão dela.
Sua voz soava trêmula, e a mão de Maria era surpreendentemente delicada. Mesmo que tudo ao redor desmorone, Maria esboçou um sorriso quase imperceptível. Seu mundo já está desmoronando, mas talvez seja uma oportunidade de construir algo novo. Christopher ia responder, mas naquele momento o advogado entrou na sala, com o rosto pálido de nervosismo. O tempo acabou, Chris, disse ele com calma, mas com determinação. Se você não for ao escritório agora, o conselho tomará uma decisão sem você, e tudo acabará. Você perderá tudo. Christopher ficou paralisado, sua mão apertando a de Maria. Seu olhar deslizou do rosto dela para a porta, atrás da qual se escondia um mundo completamente diferente. Diante dele, havia 2 mundos, 2 caminhos, 2 decisões. Voltar aos negócios e manter o poder, mas perder a confiança de Maria. Ou ficar ao lado dela, colocando em risco tudo o que ele construíra ao longo de décadas. O que você prefere? Maria perguntou suavemente, sem tirar os olhos dele. Christopher apertou a mão de Maria. Seu coração batia forte no peito, ameaçando sair. Ele entendia. Voltar para o escritório a deixaria sozinha no momento mais perigoso, e ficar significava perder tudo o que ele havia construído. Chris, disse o advogado novamente, sua voz soando quase insistente. Está na hora. Christopher levantou-se, mas não soltou a mão de Maria. Com um tom baixo e firme, ele disse: Eu vou embora. Um lampejo de dor passou pelos olhos de Maria. Mas antes que ela pudesse dizer uma palavra, Christopher inclinou-se para ela e sussurrou baixinho. Mas não pelo dinheiro, pelo nosso amor. Ele se afastou dela, soltando sua mão, e se dirigiu para a porta. Você enlouqueceu? Sussurrou o advogado, alcançando-o. Por nós? O que você fez? Christopher lançou-lhe um olhar gélido. Hoje vou reconstruir toda a empresa. Não pela minha irmã, nem pelo conselho. Pelo fundo que garantirá proteção a Maria e seus aliados. Que eles se afoguem no meu império. Eu o transformarei em um escudo contra eles. O advogado empalideceu. Você destruirá tudo o que construiu. Não, disse Christopher, interrompendo-o. Vou reconstruir tudo. Desta vez, de verdade. 1 hora depois, ele apareceu na sala de reuniões. O conselho de administração já estava reunido e pronto para tomar uma decisão. Os advogados da irmã, apesar de sua prisão, estavam prontos para defender seus interesses e resistir às tentativas dele de manter o poder. Christopher ocupou seu lugar à cabeceira da mesa. Sua aparência severa, voz clara e maneira segura de se mover impressionaram a todos. Nada lembrava sua recente paralisia. Senhores, declarou ele, vim para tomar uma decisão que terá consequências importantes para todos. E ele assinou os documentos. No quarto do hospital, Maria, que acabara de recuperar a consciência, ouviu na televisão uma notícia surpreendente. Christopher Ashton renuncia ao controle pessoal da corporação e anuncia a criação de um fundo destinado à proteção da dignidade humana. O Conselho de Administração está preocupado, pois o império de Ashton está, na verdade, perdendo sua forma anterior. Fechando os olhos, ela deixou uma lágrima escorrer pelo rosto. Não por causa da dor, mas porque, pela primeira vez, ele não estava diante de uma questão de poder, mas de amor. Christopher voltou tarde da noite, sentou-se ao lado de Maria e pegou sua mão. Pela primeira vez, ele sentiu um alívio, como se uma pedra pesada, valendo milhões de dólares, tivesse sido tirada de cima dele. Agora não tenho mais poder, sussurrou ele. Mas tenho o seu. Maria tentou sorrir, mas seu rosto de repente se contorceu em uma expressão preocupada. Ela apertou sua mão com toda a força que tinha. Christopher, você não acha que isso é tudo? Ele franziu a testa e perguntou. O que você quer dizer? Maria virou a cabeça para o lado da janela. Na penumbra atrás do vidro, uma sombra passou rapidamente. Você se livrou da companhia, ela sussurrou. Mas, com isso,
Você quebrou o equilíbrio. Agora, você é perseguido por aqueles que antes seu dinheiro mantinha afastados. Você tirou sua proteção e nos deixou indefesos. Christopher levantou-se de um salto e dirigiu-se à janela. Não havia ninguém. Apenas um poste de luz piscava fracamente sobre o pátio do hospital. No entanto, em seu coração, voltou a instalar-se aquela familiar sensação de peso que o acompanhava desde a juventude. Um pressentimento. Quem? Perguntou ele. E quem será agora? Maria baixou os olhos. Não consegui te contar tudo. Eu não trabalhava apenas para John. Ele tinha um patrão, um homem que sempre estava pronto para se aproveitar da minha queda. E agora, ele mesmo aparecerá. Helena expressou sua opinião, mas John apenas respondeu com uma risada. Vocês dois se consideravam mais espertos do que todos, declarou ele, empurrando Helena. Mas eu sempre fui à frente. Ao ver Maria ferida, Christopher percebeu sua oportunidade. Ele aproveitou a surpresa e se lançou sobre John, tirando a pistola das mãos de seu ex-parceiro com incrível rapidez. Chega de jogos, declarou Christopher com determinação. Todos os seus planos foram por água abaixo. Helena correu rapidamente para a saída, mas seu caminho foi bloqueado pelos seguranças, chamados por Maria com antecedência. Percebendo que era inútil fugir, Helena se ajoelhou e começou a chorar. Você venceu, ela sussurrou baixinho. Mas você me perdeu para sempre. Christopher ficou em silêncio, com o olhar fixo em Maria. Ele chamou uma ambulância e, enquanto os médicos examinavam os ferimentos dela, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma profunda e verdadeira leveza. Você me salvou, ele sussurrou baixinho, apertando a mão dela. Mas por quê? Maria sorriu fracamente e acrescentou. Porque você merece um amor verdadeiro, Christopher. Tenho certeza de que você tem potencial para se tornar uma pessoa melhor. Durante sua recuperação no hospital, Christopher tomou uma série de decisões importantes. Ele eliminou todos os documentos falsos, recuperou o controle sobre seus ativos e, o mais importante, percebeu seus erros. Helena foi embora, deixando tudo para trás. A irmã foi destituída do cargo de diretora da empresa, mas recebeu o devido apoio financeiro. John foi preso por tentativa de assalto à mão armada. Christopher finalmente percebeu que dinheiro e poder não são os valores mais importantes. O verdadeiro poder está na capacidade de confiar e amar. Depois que Maria se recuperou, Christopher a pediu em casamento. Ele não a via como uma empregada ou detetive, mas como uma mulher que mudou sua visão da vida, mostrando-lhe seu verdadeiro significado. Não vou mais jogar jogos, declarou ele, colocando o anel de noivado em seu dedo. Você abriu meus olhos para a verdadeira sinceridade. O casamento deles foi modesto, mas permeado por uma felicidade sincera. E embora muitos não conseguissem entender como um bilionário poderia preferir uma garota simples, todos que conheciam a história deles estavam cheios de compreensão e alegria. Às vezes, os tesouros mais valiosos não estão guardados em cofres de bancos, mas vivem nos corações das pessoas capazes de amar incondicionalmente. E Christopher, finalmente livre de seus medos e fingimentos, percebeu isso. Ele encontrou o que buscava a vida toda: amor sincero, que não tem preço e não precisa de confirmações.